Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão aqui dispostos a romper limites? Só que a gente não rompe limite quietinho. A gente não rompe limite parado. A gente não rompe limite olhando. A gente rompe limite louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. A gente rompe limite guerreando com as nossas palavras, guerreando, rendendo glória e louvor a Ti. Glória e louvor ao Senhor. Nessa noite nós temos aí alguns minutos e nós vamos falar sobre tempestades. E aí você me pergunta, mas a palavra, o culto temático, se assim posso dizer, não era romper limites? E aí eu te pergunto, se você parar na tempestade, você rompe como? O problema é que a gente associa tempestade com morte. O problema é que a gente associa tempestade com acabou. Mas se eu não romper no meio da tempestade, como é que eu alcanço o objetivo final? Se eu não romper no meio da tempestade, onde tudo parece perdido, de que vale? Por isso, abra vossas Bíblias no livro de Salmos. Nós estávamos numa atmosfera muito boa de adoração ao Senhor, no momento do louvor. Não deixe isso esfriar. Não deixe essa atmosfera se perder. Continue louvando, continue engrandecendo o nome santo do Senhor. Renda a Ele glória, força. Continue assim, não deixe esse ambiente se perder. Peço que os músicos me ajudem, porque a adoração, a música, ela tem uma função. No momento que nós estamos louvando ao Senhor, a adoração sobe. Mas o momento da palavra é o momento da resposta. Então, a nossa adoração já subiu, mas respostas do céu vai descer de acordo com a nossa adoração. O Senhor vai te responder nessa noite. O Senhor vai te responder. Não é fora da tempestade, é no meio dela. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também faz saltar como um novilho do Líbano e Sirion, como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor estremece o deserto, sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e desnudam as florestas. O Senhor está assentado sobre um dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como um rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo e abençoará com paz. O Senhor dará força ao seu povo e abençoará com paz. Na onde? No meio da tempestade. O livro de Salmos é um livro dentro do cânon, um livro poético. O livro de Salmos é composto por cerca de 150 versos. 73 desses versos foram escritos por Davi. Nós cometemos alguns erros quando lemos Salmos, porque Salmos são canções. Os judeus vão chamar esse livro de terrilins, canções. Os erros que nós cometemos é abrir esses salmos e ler, porque se são canções, não foram feitos para ler, foram feitos para cantar. Sendo canções, não tem versículos, mas sim versos. Mas o Salmo 29, ele é um dos salmos de Davi. Quem foi Davi? Todos nós conhecemos a história. Davi, ele é escolhido muito moço.
Ele é escolhido por um profeta, e o profeta profetiza na vida dele, dizendo que ele vai ser rei. Davi, ele era um homem habilidoso, um jovem habilidoso, ele tinha a habilidade da harpa. Ele era tão habilidoso com a harpa, que às vezes chamavam ele para acalmar o coração do rei. Davi, ele é ungido, e a promessa é: você será o rei de Israel. Assim que o profeta sai da casa dele, ele não vai para o palácio, ele volta para o pasto. Ele é pastor de ovelha. Enquanto a promessa não se cumpria, ele mata urso. Enquanto a promessa não se cumpria, ele mata um leão. De repente ele olha para um gigante e diz: quem é esse incircunciso? E ele mata o gigante. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando ele chega no palácio, quando o ambiente da promessa se cumpre, ele mata um amigo. A primeira coisa que eu quero dizer é: não se corrompa com o ambiente da promessa. Até que a promessa fosse se cumprida na vida dele, ele está como pastor de ovelha. Como pastor de ovelha, ele mata urso, ele mata leão, ele mata gigante, mas quando ele alcança o ambiente da promessa, ele mata um amigo. Às vezes a gente atraímos tempestades na nossa vida, porque nós nos contaminamos com o ambiente da promessa. Porque o ambiente da promessa, por mais que seja bom, por mais que seja ótimo, ele pode nos contaminar. Não se corrompa com o ambiente da promessa. Este salmo, ele é um salmo muito interessante, porque por 18 vezes ele fala a expressão Yahvé. Yahvé é Senhor. Alguns tradutores vão dizer que Yahvé é dono. Existem salmos muito maiores que esse, que tem a expressão Yahvé 1, 2 vezes. Mas Davi faz questão de dizer Yahvé por 18 vezes. Sabe o que Davi estava dizendo? No meio da tempestade, por 18 vezes, eu digo: o Senhor está no meio disso. O Senhor é dono, o Senhor é dono, o Senhor é rei. Este salmo é composto por 11 versos. Este salmo, ele é conhecido como os Salmos dos 7 trovões. Mas, para entendermos esse salmo, deixa eu aqui fazer um pano de fundo. Eu preciso contextualizar e colocar você na história. Este salmo é de Davi. Mas o que Davi estava vendo? Por que Davi, ele escreveu este salmo? O que Davi estava passando? O que Davi estava vendo? Todos os comentaristas vão corroborar com uma ideia. Davi, ele está em um lugar avistando uma tempestade. E não é tempestade espiritual não, é tempestade física. Chuva, vento, trovão. Eu não sei se num lugar alto, provavelmente, porque o texto vai dizer que ele via de longe. E Davi, ele está vendo uma tempestade. E no texto, Davi começa a dizer que essa tempestade é tão forte que ela despedaça os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano era a madeira mais forte naquela época. Mas a tempestade era tão forte que as madeiras saltavam como papel. Davi, ele está diante de uma tempestade, mas ele consegue enxergar o Senhor no meio dela. Davi, ele está no meio de uma tempestade, mas ele consegue enxergar a voz do Senhor no meio da tempestade. Eu quero te dizer que tempestades não são para nos fazer parar, mas tempestade, uma delas, são para que nós possamos enxergar e ouvir a voz de Deus no meio dela. A pergunta é: você está escutando a voz do Senhor no meio da tempestade? Eu não sei se mentiram para você no começo do seu cristianismo e disseram para você que você não ia passar por tempestades, que você não ia passar por momentos difíceis, que você não ia passar por momentos onde você olhasse e dizia: agora acabou, agora eu não aguento mais, eu não vou resistir a isso, a luta está tão grande que eu não consigo ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Crente passa por tempestade, crente passa por tempestade, mas se no mundo nós passamos por tempestades sozinhos, em Deus nós passamos por tempestades, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. A certeza que o Senhor está conosco e podemos ouvir a voz dele no meio da tempestade. Davi agora ele está diante dessa tempestade e ele começa a escrever.
que a tempestade era tão forte que faz tremer o deserto. A tempestade era tão forte que faz as corças da encria. A tempestade era tão forte que estava desnudando todas as florestas. Tempestades são necessárias, mas temos que entender que existem tipos de tempestades. Qual é a sua tempestade hoje? Uma das tempestades que existem são aquelas que nós atraímos com a nossa própria mão, porque nós passamos por momentos difíceis, mas não é o diabo, às vezes por decisões erradas nossas. Tem tempestade que nós mesmos vamos atrás, pegamos com a nossa mão e trazemos para si, e depois vamos reclamar: o Senhor não está falando comigo, Senhor, por que eu estou passando com essa tempestade? Mas foi nós mesmos que foram lá pegar. Existem tempestades que nós, com as nossas atitudes, vamos atrás. O Senhor faz o homem e Ele coloca uma árvore no meio do jardim. O texto vai dizer que a árvore é a árvore do bem e do mal. Adão, não toque na árvore, porque o dia que você tocar na árvore e comer esse fruto, você vai atrair tempestades para a sua vida. Sabe qual é o problema? É que no meio da vida nós começamos a dar ouvido à serpente, e dando ouvido à serpente, nós começamos a fazer o que não era para ser feito, começamos a desobedecer o que era para obedecer, e nós começamos a atrair tempestades por dar voz à serpente. É engraçado que o texto diz que a árvore era do bem e do mal. A árvore não era só do mal, a árvore também era do bem. Mas sendo do bem, por que ele não poderia tocar? Sabe o que eu aprendo aqui? É que algumas coisas, mesmo sendo do bem, não é para mim. Tem aparência de bem, tem nome de bem, mas não é para tocar. Porque o que é bem para mim, o que é bem para o outro, pode não ser para mim. Não se confunda. A Bíblia vai dizer sobre Abraão. Abraão, por onde passa, ele era um homem construtor de altar. O texto vai dizer que ele constrói altar por onde passa. O texto vai dizer que ele constrói altar em Siquém. O texto vai dizer que ele constrói altar em Betel. O texto vai dizer que ele constrói altar em Hebron. Ele era construtor de altar. Onde Abraão chegava, ele logo fazia um altar para adorar ao Senhor. Mas por um momento, Abraão, ele deixa de construir altar. E quando ele deixa de construir altar, todos nós conhecemos a história. Ele recebe uma promessa, Isaac está vindo aí. Mas ele por um momento duvida e faz um acordo, e todos nós conhecemos a história, e entra Ismael no meio. Ismael nasce, e Abraão parou de construir altar. Ismael, ele nasce, e você não vê mais no texto Abraão construindo altar. Quando nós paramos de construir altar, atraímos tempestades. Quando nós paramos de construir altar de adoração para o Senhor, nós atraímos tempestades. Porque o texto vai dizer que o Senhor olha para Abraão e diz: me dê o teu filho, o teu único filho. Sabe o que é engraçado? É que se Ismael já tinha nascido, por que o Senhor está dizendo, me dê o teu único filho? Ismael já não tinha nascido, mas o Senhor está dizendo, me dá o teu filho, o teu único filho. Sabe por quê? Porque quando nós damos jeitinho para que as promessas se cumpram, além de nós atrairmos tempestade, a promessa vira alvo. E às vezes não é nem do diabo, é do Senhor. Não deixe de construir altares. Nessa noite eu vim aqui para te dizer que no meio da tempestade, não pare de adorar o Senhor. No meio da tempestade, não deixe de construir altares para o Senhor. No meio da tempestade, continue adorando. Tá difícil? Continue adorando. Tá difícil? Continue adorando. Tempestade não é ambiente de você parar de adorar. Tempestade também você tem que construir altares. Construa altar para o Senhor. Construa altares para o Senhor. Todos nós conhecemos a história. Isaac sobe
ao altar. E Abraão aqui, ele volta a construir um altar em Moriá. Em um determinado momento da viagem, Isaac pergunta: pai, a lenha está aqui? O fogo está aqui? Está tudo aqui. Mas aonde está o carneiro? Aliás, aonde está o cordeiro? Abraão olha para ele e diz: Deus proverá. Nós conhecemos a história. Ele sobe, coloca Isaac. Antes de o cutelo descer, o anjo vem. Mas o texto vai dizer assim: e olhando Abraão para o lado, eis que viu o carneiro. É engraçado que Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? Mas o texto vai dizer que agora Abraão olha para o lado e diz: o carneiro está ali. Sabe por quê? Porque cordeiro morto é só um. Carneiro a gente mata todo dia. Cordeiro é só um, o único que morreu para os nossos pecados. Carneiro a gente mata todo dia, cordeiro é um. Não deixe de construir altar para o Senhor. Não deixe de construir altar para o Senhor. O texto vai dizer que Jonas, ele atrai tempestade com as suas próprias mãos. Jonas capítulo 1, abre a vossa Bíblia. Jonas 1, vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. O contexto aqui nós conhecemos. O Senhor aparece para Jonas e diz que a maldade de Nínive subiu às narinas do Senhor, e a ordem é: levanta, vai a Nínive e prega contra ela. Mas o que Jonas faz? Jonas, ele pega a passagem, pega um navio e vai para Tarsis. E o texto diz que ele procurava fugir do Senhor. Quantas ordens que o Senhor já te deu e você fugiu? E aí de repente se levantou um vento e você diz: Senhor, o Senhor falou comigo? E o Senhor lá de cima: mas você não obedeceu? Sabe o que é engraçado aqui? É que Jonas significa, a vocalização hebraica é Ionã. Ionã significa pomba. Desde a década de 90, chegou uma cultura norte-americana, no ambiente corporativo, que nós nascemos para ser águia. Que nós nascemos para ser águia. Estamos prontos a voar por cima das tempestades. Mas o Senhor nunca disse que nos tiraria da tempestade. Ele disse que nos daria vitória no meio dela. Se passares pelo fogo, eu serei contigo. Se passares pelo mar, eu serei contigo. Se o vento se levantar, eu serei contigo. É no meio da tempestade que o Senhor dá vitória. Mas essa cultura invadiu os nossos altares, que nós temos que ser águia. Que o Senhor só fala com águia. Que nós nascemos para voar acima da tempestade. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele fala com uma pomba. Ionã, Jonas. Eu quero te dizer que no ambiente profético tem águias. Não estamos anulando as águias. Mas se você é uma pomba, o Senhor também vai falar com você e vai te dar uma direção. No ambiente profético o Senhor fala com águias, mas também fala com pombas. É engraçado que a pomba, ela é uma ave cilíndrica, inofensiva, mansa. A águia, ela tem garras. A pomba não tem garra. A águia, você nunca vê ela com outra águia. A pomba, você sempre vê ela acompanhada. E o Senhor disse: nunca esteja só. Mas a cultura diz que nós temos que ser águia. Mas a águia anda sozinha. A pomba não. O Senhor compara o Espírito Santo com o quê? Com águia? É noite de o Senhor falar com as pombas. Nessa noite, você pode olhar para mim e dizer: mas eu queria ser águia. Não, hoje você é pomba. Porque a palavra do Senhor vai chegar até você. Mas não basta a palavra chegar. Cumprir a palavra faz toda a diferença.
A palavra do Senhor veio a Ionã, a Jonas, a uma pomba. É engraçado que o texto vai dizer que o pai de Jonas se chamava Amitai. Amitai significa verdade. Ou seja, Jonas ele foi criado num ambiente profético. Amitai era um profeta. O significado do seu nome era verdade. Jonas, ele ouvia o tempo todo o seu pai dizer: Deus falou comigo. Filho, hoje eu acordei e Deus falou comigo. Eu imagino Jonas, será que um dia eu vou ouvir a voz de Deus? Eu imagino Jonas dizendo: será que um dia eu vou ouvir a voz de Deus como o meu pai ouve? Será que um dia o Senhor vai falar comigo como fala com o meu pai? Eu imagino que Jonas chegou a desejar ouvir a voz do Senhor. E um dia, a voz do Senhor veio. O mais engraçado é que crescer num ambiente profético, conhecer a voz do Senhor, está fazendo Jonas fugir dela. Atraímos tempestades com as nossas próprias mãos. E não é por falta de não conhecer. Às vezes é conhecendo. Nós conhecemos a história. Jonas compra passagem e vai a Tarse. No meio do caminho, ele pega um barco. E no barco, vem sobre ele uma tempestade. Por quê? Porque não obedeceu. Por quê? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Porque ouvir uma coisa, dar ouvidos, é totalmente diferente. A grande pergunta é: você tem ouvido ao Senhor? Ou você tem dado ouvidos a Ele? Jonas está agora no meio de uma tempestade. A tempestade se levantou, o texto diz que os marinheiros estão jogando as coisas para o lado de fora porque o barco ia afundar. Jonas está onde? Dormindo. Por que nós atraímos tempestades com as nossas próprias mãos? Estamos dormindo. Por que nós estamos atraindo tempestades por desobediência? Estamos dormindo. Estamos tranquilos no meio da tempestade. Estamos dormindo. Os marinheiros chegam a Jonas e dizem: ei, acorda, quem é teu Deus? Por que veio essa tempestade sobre nós? O texto diz que vão levar Jonas para o alto, para cima, para o convés, para a proa, e vão tirar sorte. E a sorte cai em Jonas. Olha as perguntas que fazem para Jonas. Então eles disseram: diga-nos, pedimos, por causa de quem veio este mal? Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual a sua terra? E o que tu procuras? No meio da tempestade, vão te fazer perguntas. Só que o que me chama mais atenção é que olha o que Jonas responde. E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele disse que é hebreu. Ele sabe de onde vem. Ele disse que teme ao Senhor. Ele disse que o dono dele é o Senhor que fez o mar e a terra seca. Ele sabe de onde vem, sabe para onde vai, sabe quem fala com ele, mas não obedece. Chama Deus de Senhor, mas é Senhor só para o benefício dele. Quando Deus fala conosco, a gente obedece independente da palavra? Ou nós estamos atraindo tempestades e reclamando? Jonas, olha o que ele diz: eu sou hebreu, temo ao Senhor. Teme, mas não obedece. O texto diz que ele olha e diz: a culpa é minha. Essa tempestade é por minha culpa. E olha o que ele diz: o que nós vamos fazer? Olha o que Jonas diz: jogue-me para fora. Peraí, a culpa não é dele? E por que ele não se joga? Sabe o que Jonas estava querendo dizer? Deixou eu entrar, agora vai ter que me tirar. Às vezes a gente andamos com pessoas que está atraindo tempestade, quando Deus diz: desfaz a amizade, afasta. Você sabe que não é para caminhar junto.
Você sabe que não é para estar do seu lado. Já te falaram, já te disseram, o Senhor já te alertou, mas nós estamos deixando pessoas entrarem na nossa embarcação e atraindo tempestade. Jonas está no meio de um barco, atraindo tempestade, por desobediência. O texto diz que os marinheiros jogam Jonas, um grande peixe, ketos em hebraico, grande peixe, engole Jonas, e o texto vai dizer que o peixe vomita Jonas. O texto não vai dizer que o peixe cuspiu. O texto vai dizer que Jonas é vomitado. Jonas no barco, ele causa tempestade. O que precede a um vômito? Mal-estar. Jonas no barco, ele causa tempestade. Na barriga do peixe, ele causa mal-estar. Estamos andando com pessoas que estão nos causando mal-estar. Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. As pessoas que estão causando mal-estar na sua embarcação vão ser jogadas para fora. O Senhor está dizendo, no meio da tempestade, tudo aquilo que causa mal-estar vai ser colocado para fora. Se é no peixe, vai vomitar. Se é na sua embarcação, vai ser colocada para fora. O Senhor está limpando a sua embarcação. O Senhor está limpando a sua vida. E tudo aquilo que estava causando tempestade, o Senhor está dizendo, estou limpando, estou colocando para fora, porque eu sou o Deus que responde no meio da sua tempestade. Adore ao Senhor. Engrandeça o nome dele, porque ele te responde no meio da tempestade. Ele está limpando a sua embarcação. Ele está limpando o seu ambiente. Todas aquelas pessoas que estavam no seu ambiente causando mal-estar vão ser colocadas para fora. O ambiente vai ser limpo. O ambiente vai ser limpo. Essas são as tempestades que nós mesmos atraímos. Por desobediência, por não levantar altar de adoração ao Senhor. A grande pergunta é: você parou de adorar? Você parou de levantar o altar para o Senhor no meio da tempestade? Porque romper limite, você tem que aprender a romper dentro da tempestade. Porque às vezes a gente entra no meio da tempestade e já desiste de cara. Às vezes a gente entra no meio da tempestade e a gente mesmo já nos dá como acabados. Mas tempestade não é para te matar. Tempestade não é para te fazer parar. Tempestade não é para te deixar esquecido. Tempestade não é para dizer que você não vai vencer. Tempestade é para você romper no meio dela. O Senhor nunca nos disse que tiraríamos da tempestade, mas é no meio dela que o Senhor nos daria vitória. O segundo tipo de tempestade que nós passamos são aquelas tempestades que servem para provar a nossa fé. Você lembra da história de Jó? Jó perde tudo. A Bíblia diz que vem um vento do deserto e Jó perdeu casa. Daqui a pouco desceu o fogo do céu e Jó perdeu tudo que ele tinha, os seus bens, a sua fazenda. Jó perde seus filhos, Jó perde tudo. Mas no meio da tempestade, a mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. No meio das tempestades da vida, vai se levantar pessoas que vão dizer: você vai à igreja todo dia, você está lá todo dia, você é fiel, você não perde culto, domingo você senta na frente, no louvor você adora, na palavra você adora, nos dízimos você adora, mas está passando por tempestades, amaldiçoa esse Deus e morre. A grande pergunta é: você está dando ouvido? Ou você vai fazer como Jó? Mulher, aceitamos o bem de Deus, não vamos aceitar o mal? Nu eu vim, nu eu voltarei, louvado seja o nome santo do Senhor. Mulher, eu não vou abandonar a minha fé. Tempestade é para mim romper limite. Tempestade não é para parar. Tempestade não é para mim desistir. Eu vou romper limite no meio das tempestades, ignorando as vozes que aparecem no meio dela. Porque no meio das tempestades vão aparecer vozes para tentar te parar. No meio das tempestades vão aparecer vozes para tentar te destruir. Mas o que vai te fazer romper
não é deixar de ouvir. A gente não é surdo. O que vai nos fazer romper é ouvir e não dar ouvidos. Porque ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra. No meio dessa tempestade, o Senhor vai fazer você romper limites, silenciando as vozes que te fazem parar, silenciando as vozes que te fazem desistir. No meio da tempestade, você vai ouvir a única voz: eu estou contigo. Não desista, eu estou contigo. Tempestade não é para você parar. Não desista, não desista. Eu estou contigo no meio dessa tempestade. Outra tempestade que é para provar a nossa fé, Marcos 4:35. Abra a vossa Bíblia. Marcos 4:35. Olha o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo os que estavam no barco. E havia também com ele pequenos barcos. E levantou uma grande tempestade de vento, e os abatiam no barco, de modo que ele se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles concordaram em dizer: mestre, não te preocupes que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e disse: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse: por que sois temerosos? Ainda não tens fé? Aí é que está o problema. Às vezes nós nos comportamos como os discípulos. Nós temos Jesus no barco e a gente não acessa ele. A gente temos Jesus no meio do barco, nas nossas tempestades, mas a gente está achando que vai morrer, e o texto está dizendo: eu estou aqui, fala comigo. Porque ter Jesus no barco e não acessar é o mesmo que não ter. A gente sabe que o Senhor morreu por nós, mas se nós não dermos valor a isso, é a mesma coisa que passar por tempestades, tendo Jesus dormindo no barco e a gente não acessar ele. Estamos como os discípulos, no meio da tempestade, com Jesus no barco, e dizemos: vamos morrer. Quantas tempestades nós já passamos na vida e dissemos: eu desisto? Quantas tempestades, quantos momentos difíceis nós já passamos na vida e chegamos e entregamos o cargo? Olha, não dá mais, eu não aguento mais tanta luta, tanta prova, e o Senhor está aqui atrás dizendo: mas eu estou aqui, eu estou no meio desse barco, eu estou com você. A grande pergunta é: você vai acessar o Jesus que está no meio da sua tempestade, no mesmo barco com você, ou você vai naufragar? Jesus está no barco com você, e se Ele está no barco com você, o barco não vai afundar, você não vai desistir, você vai romper os limites da tempestade, você vai alcançar os seus objetivos, mas você vai ter que acessar. Olha o que Jesus pergunta: não tendes fé? Sabe o que nos impede de romper alguns limites da vida? É a falta de fé. É a falta de acreditar que o Senhor está conosco. É a falta de ter a confiança que o Senhor está conosco, independentemente da situação, porque Ele não nos abandona. A gente às vezes deixa de romper alguns limites, porque estamos andando com Jesus e não estamos acessando Ele. Nós estamos andando com Jesus e não estamos pedindo socorro para Ele. Nessa noite, o Senhor está dizendo: eu estou no barco, que horas que você vai me chamar? Eu estou no barco, a que momento você vai pedir socorro? Ou você não tem fé? A Bíblia vai dizer que certa feita os discípulos estão no barco, e o Senhor vem andando no meio do barco, no meio das águas. Todos olham de longe e dizem: fantasma. Mas aí tem Pedro. Pedro, ele olha e diz: Senhor, se és tu, deixa que eu ande sobre as águas.
Jesus, ele poderia ter olhado e dissesse: Pedro, não, isso é coisa só para mim. Não, isso não é coisa de homem, andar sobre as águas não é coisa de homem, Pedro. Fica aí que eu já estou chegando. Sabe o que Jesus disse? Vem. Pedro, ele começa a andar no meio das águas. Pedro, ele começa a andar no meio das tempestades. Só que num determinado momento, Pedro começa a afundar. E olha o que diz Pedro: Senhor, salva-me. O texto mais original vai dizer: Senhor, salva-me. Talvez se Pedro tivesse falado: Senhor, ajuda-me. Ou se Pedro tivesse gritado: alguém aí no barco me ajude. Ou se Pedro tivesse gritado: alguém me socorre. Tiago poderia ter pulado no barco, nas águas e socorrido Pedro. João poderia ter pulado nas águas e socorrido Pedro. Mas quando Pedro disse: Senhor, salva-me, os discípulos do barco entenderam: salvação não é comigo, salvação é com o Senhor. No meio da tempestade, clame ao Senhor: Senhor, salva-me. E Ele é fiel para te salvar. No meio da tempestade, o Senhor vai estender a mão para você e não vai te deixar afundar. Olha o interessante, Pedro está caminhando por cima da tempestade. Pedro, ele não pisou fora do barco e afundou. O Senhor deu capacidade para ele andar por cima da tempestade. O Senhor vai te dar capacidade para andar por cima da tempestade. E ainda que os seus pés fraquejem, levanta a mão para o céu e diz: Senhor, salva-me no meio da tempestade. Senhor, salva-me no meio da tempestade. Senhor, salva-me no meio da tempestade. E Ele é fiel para estender a mão para você. Ele é fiel para estender a mão para você. Ele vai te salvar no meio da tempestade. Tempestade não é para você afundar. Tempestade não é para você naufragar. Tempestade é para você caminhar no meio dela. Tempestade não é para andar debaixo. Tempestade é para andar em cima. Tempestade não é para andar embaixo, tempestade é para andar em cima. Sabe o que é engraçado? É que é em cima da tempestade, mas não é fora dela, é no meio dela. É em cima da tempestade, mas não é fora, é no meio. Porque a mão do Senhor está no meio da tempestade. Vamos voltar para o texto? Salmos 29. Davi agora ele está vendo uma grande tempestade. Davi agora ele está dizendo que essa tempestade é tão forte que quebra os cedros do Líbano. Salmos 29. Sabe o que é engraçado aqui? É que a cultura do texto, Salmos 29, a cultura do texto era cananita. A maior divindade dos cananitas era Baal. Baal no seu contexto, ele era conhecido como o Deus da tempestade. Baal, as histórias vão dizer, a mitologia cananita vai dizer, que Baal ele tem uma briga com seu irmão Moote. E ele morre nessa briga. Mas Astarotes ressuscita Baal. E toda vez que o céu ficava escuro, toda vez que formava uma tempestade, as pessoas na rua diziam: Baal ressuscitou. Aí vem Davi, dizendo: Baal não tem força, os cananitas não têm força, a divindade deles não tem força. Eu vejo Deus no meio dessa tempestade. Baal não tem força, é Deus o dono dessa tempestade. O contexto era cananita, o contexto era de Baal. As pessoas olhavam para a chuva e diziam: Baal ressuscitou. Mas Davi está dizendo: no meio dessa tempestade, não tem nada a ver com Baal, tem a ver com Deus. Olha o que Davi diz: dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Sabe para que serve essa tempestade que Davi está vendo? Essa tempestade é aquele tipo de tempestade que serve para nós ouvirmos a voz do Senhor. Existem as tempestades que nós atraímos com as nossas próprias mãos por conta das nossas atitudes. Existem as tempestades que são para provar a nossa fé, como aconteceu com Jó, como aconteceu com os discípulos do barco. Mas existem tempestades na nossa vida
que é para nós ouvir a voz do Senhor no meio delas. A grande pergunta é: essa tempestade que você está passando, você consegue ouvir o Senhor no meio dela? Olha o que Davi vai dizer: dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Olha o que Davi está dizendo: no meio da tempestade, é o Senhor que está dizendo. No meio da tempestade, a força é do Senhor, a autoridade é do Senhor, o vento é do Senhor. Dai a Ele glória, dai a Ele força. Tempestade não é para murmurar, tempestade não é para reclamar, tempestade é para render glória, para render força. Tempestade não é para desistir. Pega o exemplo de Davi: tempestade, levanta a mão para o céu e diz: dai a Ele glória e força. Davi segue discorrendo essa tempestade e ele vai dizer: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. No meio da tempestade, tem beleza de santidade reservada para nós. Ele continua dizendo, avistando a tempestade, e ele diz: a voz do Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Sabe o que eu aprendo com Davi? Quando ele diz que o Senhor está sobre muitas águas, é que não importa o número de tempestades que a gente passa, em todas elas o Senhor está. Olha o que eu aprendo com Davi. Davi está olhando para a tempestade e está dizendo: não é o diabo. Davi está olhando para a tempestade e dizendo: não é o inimigo, não é Satanás que se levantou. Davi está olhando para a tempestade e está dizendo: a voz do Senhor troveja no meio dela. Davi está olhando para a tempestade e dizendo: eu ouço a voz do Senhor no meio da tempestade. A tempestade que nós passamos, que não são Satanás. Mas existem tempestades que o Senhor vai se manifestar no meio dela. E Davi, ele continua: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Olha que engraçado, no meio de uma tempestade, Davi está dizendo que a voz do Senhor é poderosa. No meio da tempestade, Davi está dizendo que a voz do Senhor é cheia de majestade. Esse é o problema. A gente não rompe limite porque no meio da tempestade a gente murmura. A gente não rompe limite porque no meio da tempestade a gente nem vem para o culto. A gente não rompe limite porque no meio da tempestade a gente entrega o cargo. A gente não rompe limite porque no meio da tempestade nós abandonamos a fé. Mas Davi nos ensina: no meio da tempestade, a voz do Senhor é poderosa. No meio da tempestade, a voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor vai te dar a habilidade para ver a voz do Senhor no meio dessa tempestade. O texto continua: a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A madeira de cedro era a madeira mais dura daquela época, mas o texto está dizendo que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sabe o que eu aprendo aqui? É que no meio das tempestades, não importa a barreira que estiver no seu caminho, se você estiver com o Senhor, a voz dele quebra. No meio da tempestade, não importa a força do inimigo, não importa a rigidez do inimigo, olha para a voz do Senhor e você vai ver: a voz do Senhor vai quebrar as tempestades, vai romper os limites, a voz do Senhor vai fazer você avançar. Quando o texto diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor, o texto está dizendo que a voz do Senhor está olhando, está dizendo: eu estou vendo uma madeira, eu estou vendo a madeira mais resistente da época, eu estou vendo talvez o inimigo mais forte, mas no meio da tempestade, basta a voz do Senhor. Cabrou. No meio da tempestade, basta só a voz do Senhor. A grande pergunta é: estamos ouvindo a voz do Senhor no meio da tempestade? Estamos ouvindo, estamos identificando a voz do Senhor no meio da tempestade? 5. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também faz saltar como um novilho do Líbano, como um unicórnio jovem.
Quando ele diz que no meio da tempestade a voz do Senhor nos faz saltar, é que no meio da tempestade não é para ficar parado. No meio da tempestade não é para ficar com os pés fixados no chão. No meio da tempestade não é para ficar imóvel. O Senhor está dizendo que a voz do Senhor vai te fazer saltar no meio da tempestade. No meio da tempestade você vai saltar. No meio da tempestade você não vai ficar parado. No meio da tempestade você vai avançar, porque a voz do Senhor te faz saltar como um unicórnio jovem. É o texto que diz, não sou eu. 7. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. É engraçado que no meio da tempestade eu vejo vento, no meio da tempestade eu vejo água, mas Davi, ele está vendo fogo no meio da tempestade. Sabe o que eu aprendo aqui? É que no meio de uma tempestade o Senhor pode aumentar o nível espiritual da minha vida, porque fogo tem a ver com o espírito. No meio das tempestades você vai sair mais forte. No meio das tempestades o Senhor vai repartir as chamas de fogo do Espírito. É engraçado que Deus, Ele tem fogo. A Bíblia vai dizer que os olhos dele são como chamas de fogo. A Bíblia vai dizer que no monte onde Elias está, ele responde com fogo. João Batista, ele está no deserto e ele está dizendo, vai vir um aí que te batizará com fogo. Ou seja, o Pai tem fogo e responde com fogo. O Filho tem fogo, responde com fogo. E o Espírito Santo? E chegando o dia de Pentecostes, ouvimos um som e desceu línguas repartidas como de fogo. O Pai tem fogo, responde com fogo. O Filho tem fogo, responde com fogo. O Espírito Santo reparte línguas de fogo. E o texto está dizendo, no meio da tempestade o Senhor vai repartir fogo com você. No meio da tempestade o Espírito Santo vai descer e te trazer outra medida de fogo. No meio da tempestade, levanta a mão para o céu, porque o Senhor vai derramar fogo sobre a sua vida. No meio da tempestade tem fogo. No meio da tempestade, no meio da tempestade não é só água. No meio da tempestade não é só vento. No meio da tempestade também tem fogo. Davi continua o texto. 8. A voz do Senhor estremece o deserto de Cádiz. Deserto. Eu nunca vi um deserto movimentado. Eu nunca vi um deserto movimento. Geralmente deserto é aquela paisagem fixa, aquela paisagem de morte. Geralmente deserto é aquela paisagem sem vida. Mas o Senhor está dizendo que a voz dele estremece o deserto. Eu não sei que tipo de deserto você está passando nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui pensando em desistir porque a prova era muito grande, ou porque o deserto está quente demais e você não está conseguindo resistir. Mas eu vim aqui para te dizer, é que no meio desse deserto, onde aparentemente nada está se movimentando, a voz do Senhor vai chegar. E quando a voz do Senhor chega, nada fica parado. A voz do Senhor estremece o deserto. A voz do Senhor coloca o que estava parado em movimento. O texto continua. 9. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria. Essa é a parte do texto que mais me chama a atenção. Porque no meio da tempestade a gente pensa em desistir e não rompe limite. No meio da tempestade a gente corre. Mas o texto está dizendo que a voz do Senhor faz as corças darem cria. Sabe o que eu aprendo aqui? É que se antes da tempestade você pensava que era um ambiente de morte, o texto está dizendo que tempestade traz vida. Olha o que o texto está dizendo. A voz do Senhor faz as corças darem cria. Ou seja, no meio da tempestade tem gente gerando. No meio da tempestade tem gente gerando. Sabe o que eu aprendo aqui? É que no meio da tempestade tem vida.
No meio da tempestade tem gente gerando. Você vai gerar no meio da tempestade. A voz do Senhor vai fazer você gerar. A voz do Senhor não vai fazer você parar. A voz do Senhor vai fazer você gerar. O texto está dizendo é que as costas estão dando cria. As costas estão gerando no meio da tempestade. Nessa tempestade que talvez você esteja passando, não é um ambiente de morte. O texto está dizendo que ambiente também é ambiente de vida. O texto está dizendo que tempestade também é ambiente de vida. As costas estão dando cria, as costas estão gerando. O Senhor vai te fazer gerar no meio da tempestade. Talvez o inimigo esteja olhando para você e dizendo, ele vai morrer. Talvez o inimigo esteja olhando para você e dizendo, ele vai desistir. Talvez o inimigo esteja olhando para você e dizendo, acabou. O Senhor olha para você e diz, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida no meio da tempestade, tem vida no meio do deserto. As costas estão dando cria, tem vida no meio do deserto, tem vida nessa tempestade. O Senhor vai te fazer gerar no meio da tempestade. O Senhor vai te fazer trazer vida onde estava tudo morto. Rompe esse limite nessa noite. Rompe esse limite nessa noite. Deserto não é ambiente de morte. Deserto é ambiente de vida. Deserto é ambiente de vida. Rompe esse limite. Tempestade não é ambiente de morte. Tempestade é ambiente de vida. O Senhor vai te fazer gerar como as costas estão gerando nesse ambiente. Se coloque de pé nessa noite. Comece a adorar o nome santo do Senhor. Comece a engrandecer o nome santo do Senhor. Tem vida no meio dessa tempestade. Tem vida no meio dessa tempestade. Se você chegou aqui com a intenção de parar, porque a tempestade estava muito forte, você vai sair daqui com uma resposta. No meio da tempestade, eu vou gerar. No meio da tempestade, eu vou gerar. No meio do momento difícil, tem vida para mim. 9. A voz do Senhor faz com que as costas deem cria. 10. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. O Senhor estará sentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor é rei para sempre. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não importa a tempestade que eu esteja passando, olha para o alto, o Senhor está presidindo a tempestade. Olha para o alto, o Senhor está controlando os ventos, o Senhor está controlando o mar, o Senhor está controlando as águas. No meio da tempestade tem controle. No meio da tempestade é o Senhor que está controlando tudo. Eu não sei se você entrou aqui dizendo, Senhor, a tempestade está grande demais, eu vou desistir. Senhor, a tempestade está grande demais. Senhor, esquece esse negócio de romper limite, que esse negócio não é para mim. Senhor, deu. Eu não aguento mais. A tempestade está grande demais. Mas o Senhor tem resposta para você nessa noite. Ele está dizendo, olha para o alto, porque eu estou presidindo a tempestade. Isso quer dizer que eu estou no controle dela. E se eu estou no controle dela, você não morre. Se eu estou no controle dela, você não desiste. Se eu estou no controle dela, Satanás não te pega. Se eu estou no controle dela, o Senhor preside as tempestades. Saia daqui nessa noite com essa resposta. O Senhor está presidindo a tempestade. Talvez você entrou aqui perdido no meio das tempestades da vida. Se você se identificou com algumas dessas tempestades, e se você quer romper o limite, vem para frente. Se você reconhece que, Senhor, eu estou numa tempestade que eu peguei com as minhas próprias mãos, vem para frente. Às vezes você está numa tempestade e você diz, Senhor, agora eu entendi. Era só para provar a minha fé. Se você está no meio da tempestade e não estava ouvindo a voz do Senhor, o Senhor tem uma resposta. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é majestade, a voz do Senhor preside as tempestades, a voz do Senhor te traz vida, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor está no meio dessa tempestade. Vamos adorar ao Senhor? Louve e exalte o nome santo do Senhor. Louve e exalte o nome santo do Senhor, porque o Senhor é o Deus da sua tempestade. Essa tempestade não é para te parar, essa tempestade
é para te fazer vencer. Essa tempestade é para te fazer romper. Essa tempestade é para te fazer caminhar. Essa tempestade é para te fazer dar alguns passos a mais. Essa tempestade vai produzir vida. Tem vida para você no meio da tempestade. Tem vida para você no meio da tempestade. Não murmure, não desiste. No meio dessa tempestade tem vida. Tem vida. Tem vida. Aplauda o Senhor nessa noite. E vamos louvar. Santo, santo, santo é o nome santo do Senhor. Ó Pai querido, nós louvamos o nome santo do Senhor. Ó Pai querido, rendemos a Ti glória, Senhor. Ó Pai, rendemos a Ti força, Senhor. Ó Pai querido, no meio dos desertos da vida, nós vamos romper limites, Senhor. Ó Pai querido, no meio dos desertos da vida, Senhor, no meio das tempestades, nós vamos romper limites, Senhor. Porque tempestade não vai nos fazer parar. Tempestade vai nos fazer romper. Ó Pai querido, debaixo dessa palavra, Senhor, debaixo desta palavra, Senhor, sairemos. Debaixo dessa palavra, Senhor, caminharemos. Debaixo dessa palavra, Senhor, continuaremos. Debaixo dessa palavra, Senhor, não vamos desistir. Debaixo dessa palavra, Senhor, vamos gerar. Debaixo dessa palavra, Senhor, vamos produzir. Debaixo dessa palavra, Senhor, vamos continuar. Debaixo dessa palavra, Senhor, vamos romper todos os limites, porque a voz do Senhor troveja no meio da nossa tempestade. Aleluia, aplauda o Senhor. Louve ao Senhor, exalte o nome santo do Senhor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Glorifica o nome santo dele. Exalte o nome santo dele. É no meio dela que o Senhor vai te dar vitória. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome. Glorifica o Senhor nessa noite. No meio da tempestade o nome dele é imutável. No meio da tempestade ele não deixou de ser Deus. Na tempestade ele é Deus. No vento ele é Deus. No mar ele é Deus. Nas águas ele é Deus. No meio da tempestade ele continua sendo Deus. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é.
é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso, vitorioso, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome vitorioso é, Aleluia. na tempestade. Santo, santo é o nome santo do Senhor. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glorifique o nome santo do Senhor. Exalte o nome santo do Senhor.